Canal Ferro Comunicação. A Resenha. Oferecimento Sabor da Carne. No Estreito, em Florianópolis. Temperos especiais na sua mesa. O programa A Resenha de hoje vai estar polêmico. Talvez o jogador mais polêmico do futebol de Santa Catarina, Marquinhos Santos. Marquinhos, obrigado por aceitar o nosso convite. Não, beleza, obrigado pelo convite. Marquinhos, que é natural de Biguaçu, começou a carreira aqui no Avaí. Como é que foi? Pegou aquele time campeão da Série C, né? Disputou a final em 99, disputou a Série B de 99 e depois saiu para a Alemanha, é isso, Marquinhos? Isso, na verdade eu não tive base, né, no futebol de campo, minha base foi toda no salão. E o meu objetivo era ser jogador de futebol de salão. Tinha algumas propostas, né, em 99, final de 98 para 99, e veio o convite, através do conhecimento do Mesquita com o falecido Pantera e consequentemente com o Gonzaga Milioli, de fazer um teste, mas eu só viria se fosse um profissional. Até porque eu já estava encaminhado no futebol de salão, então para trocar um contrato na época bom para o futebol de salão, eu só viria se fosse profissional. A gente conversou numa pelada que a gente fez na antiga quadra do Renato Sá, e ali ficou programado para no sábado seguinte eu fazer um teste. Mas achava que ia ser muito difícil, porque como tu falou, ia pegar o pessoal campeão da Série C de 98, time já formado, e eu com 17 anos saindo, né, jogava futebol de campo no BAC, no Amador, tinha acabado de ser campeão da comarca de Biguaçu. E ali começou a trajetória. Tive um sábado legal, apenas 10 minutos, mas 10 minutos que mudaram a minha vida, porque logo em sequência eu consegui, em um mês de clube, já começar a jogar, fazer uma Série B muito importante, a primeira do Avaí. A gente classificou entre os 8, pegamos o Bahia, que foi o primeiro colocado, fomos eliminados, mas eu fiz um bom campeonato e dali para frente, em 2000 eu fiz um jogo na Constantino Cúria, uma Copa que existia, o São Paulo fazia no seu aniversário. E eu consegui se destacar, e lá tinha um olheiro do Bayer Leverkusen que, consequentemente, 9 meses de Avaí, já fiz um bom contrato com a Alemanha. E como é que foi essa tua passagem pela Alemanha, Marquinhos? Não foi tão boa, porque quando eu cheguei lá com 3 meses eu tive a minha primeira lesão de joelho, né, de cruzado. Então, jogando pelo time B, uma Copa Pokal, que é como se fosse a Copa do Brasil aqui, só que engloba as 6 divisões do campeonato alemão. Eu tomei uma pancada e rompi o ligamento. Aí fiquei 7 meses já parado, nesse tratando tudo. Aí quando eu voltei bem, voltei no ano de 2001 bem, e 2002 a gente fez um bom time na Alemanha. Só que eu era meia, e os meus caras que estavam na minha posição era apenas Ballack e Zé Roberto. E aquele time nosso foi vice-campeão de tudo, vice-campeão da Champions League, vice-campeão da Copa da Alemanha e vice-campeão do Campeonato Alemão. Então era um time muito bom, né? Um time forte, onde a concorrência era desleal, mas isso aí eu evolui muito. Eu praticamente fiz a minha base na Alemanha. Lá se dá ênfase muito ao passe, por isso que eu me aperfeiçoei bastante nisso. Já vinha do futebol de salão, que dá uma qualidade de passe muito boa. E por isso que jogo até hoje, porque acredito que a mobilidade com a idade a gente vai perdendo, mas a qualidade, a criatividade e o passe, isso aí eu carreguei sempre na minha bolsinha de qualidades. Então é isso aí que a gente se agarrou, foi um ano bom, foram 2 anos bons para mim lá, para aprender. Não joguei muito, na verdade, mas tive companheiros que conseguiram me ensinar, e acho que eu peguei a idade boa, com 18 anos, e para aprender, para poder focar na carreira, e foram momentos bons. É claro que a gente gostaria de jogar, mas eu consegui ali fazer a minha base para que venha até hoje aguentando essa sequência de jogos, essa sequência de algumas decisões, e ali primeiramente foi um momento muito importante da minha carreira. Aí do Bayer Leverkusen, a primeira vinda para o Brasil foi no Flamengo? Não, vim para o Paraná, a gente fez uma Copa do Brasil muito boa, saímos nas quartas de final para o Corinthians, ainda eu fiz um gol nessas quartas de final. Primeiro jogo eu não joguei, a gente perdeu 3-1, segundo a gente ganhou de 1-0, gol meu, um gol de voleio muito bonito, acho que foi um dos mais bonitos da minha carreira. E ali, consequentemente, veio a proposta do Flamengo, Financeiramente não era um pouquinho maior que a do Paraná, mas se tratando de Flamengo, aquele sonho, aquela vontade de todo mundo, querer jogar no Flamengo e ter algo a mais, algo diferente. Mas, como eu te falei, foi um momento também legal de botar aquela camisa, de vestir a 10 do Zico, de poder desfrutar o momento, fazer uma Copa dos Campeões muito boa. O Campeonato Brasileiro já não foi legal. Eu tinha um contrato de 1 ano e meio, só que naquela época o Flamengo trabalhava 90 para receber 30. Então,
já tinha uma proposta novamente de retornar para o Paraná, bati no Flamengo 6 meses, metade do ano 2002 até final do ano, e depois eu retornei para o Paraná, em 2003, para fazer um baita de um campeonato brasileiro. Aí do Paraná? Eu fui para o São Paulo. Com o Cuca, fui disputar Libertadores com o Cuca, eles estavam reformulando o time, né? Tive o prazer de poder vestir aquela camisa, saímos nas quartas de final do Paulista, pro São Caetano. Aquele time do São Paulo tinha o Danilo, tinha o Josué... Não, o Josué chegou depois. Tinha o Grafite? O Grafite, tinha o Fabão, tinha o Lugano, tinha o Rodrigo, tinha o timezinho mais ou Luiz menos Fabiano, assim. Nosso time era um time bom. Foi um time preparado que ganhou logo depois, né? Era o time que o Cuca pegou, preparou ele. Na verdade, eu acredito que esse ano que a gente perdeu foi um ano mais tranquilo pra gente ganhar. Consequentemente, a gente não ganhou. Porque a gente não conseguiu vencer o Once Caldas dentro de casa, eles faziam uma retranca muito grande. E lá a gente... O Once Caldas foi o campeão naquele ano. O Once Caldas foi o campeão, ganhou do Boca Juniors. E naquela ocasião a gente foi para Caniçares jogar por uma vitória, porque a gente empatou de 0-0. E eles saíram na frente, depois a gente empatou e no finalzinho, num gol de lateral, onde já estava todo mundo programando o batedor de pênalti, a gente tomou o gol no último minuto. Então aquilo ali foi uma frustração muito grande, mas na sequência o São Paulo... eu não fiquei lá porque eu tinha contrato de 6 meses, porque meu passe ainda era da Alemanha, e eles não renovaram, né? E depois eles foram campeão, em 2005 ganharam tudo, então foi meio que um planejamento para bater na trave num ano, no outro ano conseguir ganhar. Mas foi uma experiência boa, fui o meia que mais joguei, o meia que mais assistência dei, o meia que mais gols fiz, né? Só que os outros tinham contrato de 3 anos e eram no São Paulo, eu era emprestado, e para mim reemprestar eles tinham que pagar o empréstimo, então não chegaram a um acordo e segui a minha vida. O programa Resenha vai dar uma parada, volta daqui a pouco. Tem pouca polêmica por enquanto, mas no segundo bloco as polêmicas vão começar. O frango com recheio especial, a costela suculenta, a maminha recheada, a fraldinha e o contrafilé a seu gosto. São delícias do Sabor da Carne que atende você nos finais de semana e feriados. O buffet com petiscos e o caldinho de feijão. Tudo isso com atendimento familiar. Sabor da Carne na Rua Fúvia Dulce, no Estreito. Encomendas pelo 8417-7268. Sabor da Carne, o tempero especial na sua mesa. No Floripa Soccer você encontra a estrutura ideal para a prática do futebol 7. Localizado em Santo Antônio de Lisboa, temos 4 quadras disponíveis, com estrutura de vestiários, churrasqueira, bar, mesa de jogos e ainda a transmissão dos principais campeonatos nacionais e também internacional. Hoje a gente pode oferecer 4 quadras de futebol 7 com tamanho oficial. Nós temos também um campo com metragens oficiais de futebol de campo que a gente pode estar disponibilizando para outros eventos de futebol 11, né? Futebol profissional. Além dos restaurantes, estruturas que nós temos aqui, vestiários, temos 4 vestiários embaixo, um vestiário grande em cima. Eu acho que hoje na cidade realmente a gente pode dizer que nós somos referência em futebol 7. Entre em contato com a gente e agende o seu horário. O programa Resenha está de volta com ele, Marquinhos Santos. Depois do São Paulo, tu foi pro Curitiba. No Curitiba foi um ano muito ruim para mim, né? São Paulo e Curitiba com o Cuca, né? O Cuca depois, né? Que no início foi Antônio Lopes, aí depois o Márcio Araújo, depois Cuca. Aí eu mais trabalhei com o Cuca também. O Cuca eu trabalhei no Avaí, no Paraná, no São Paulo e no Curitiba. A gente trabalhou em 4 clubes, bastante tempo. E no Curitiba foi um momento ruim, que eu não joguei muito, eles investiram muito em mim, foi uma contratação, porque eu tinha jogado no Paraná e tinha ido muito bem, e consequentemente no Curitiba eu tinha toda a estrutura, toda o alicerce para poder fazer um ano legal. Eu comecei muito bem, primeira vitória fazendo gols, isso, aquilo, e continuando indo bem. A gente chegou à final do Paranaense, perdemos para o Atlético dentro da Baixada, onde até hoje eu me arrependo e falo para o Antônio Lopes, ele não ter me colocado, eu joguei o ano todo aí, mas eu estava com uma pubalgia, só aguentava jogar 40 minutos. Só que ele não me botou no jogo. Aí deu um atrito ele e o presidente, e lá ele acabou caindo, né? Derrubasse o Antônio Lopes? Ele se derrubou sozinho, porque se ele me põe, praticamente, né? Não sei se a gente iria ganhar, mas tinha uma grande chance, até porque eu era muito respeitado, né? Então, isso aí, num clássico, isso aí ocasiona boas coisas e traz bons fluidos, mas paciência. E eu tive depois, no Brasileiro, uma lesão, machuquei o ligamento, machuquei o menisco primeiro, fiquei 40 dias parado, voltei, consequentemente, no aquecimento, no Atletiba. A hora que a gente entrou, cumprimentou a torcida, eu fui dar um pique, rodei em cima da bola, que eu travei meu pé no chão e eu senti um estralo. Pac! E ali foi o ligamento. Então, quer dizer, eu joguei 5 minutos e rompi. Aí fiquei um ano parado, retornei ao Avaí em 2006, fizemos uma campanha de primeiro turno muito boa, ficando entre os 4. Mas como a gente não tinha um plantel
tinha 13 jogadores, 14, a gente não tinha um plantel legal, né? E era muito difícil naquela época, em termos financeiros também. E a gente ficou durante a Copa líder, no primeiro turno entre os 4, no segundo turno acabou nossas forças. E daí depois fui para o Santa Cruz para o Atlético Mineiro, e tinha uma proposta de ficar em 2008 no Atlético Mineiro, mas o Avaí me fez a proposta para retornar. Retornei e foi um ano que, historicamente, para o Avaí, para mim, consolidar a idolatria no coração desse torcedor. Esse foi o ano de 2008? Foi até porque eu fiz um campeonato muito bom, né? Tanto no Catarinense, a gente tinha um baita no time, nós fomos campeões, né? Por consequência do campeonato e do futebol. Mas a gente sabia que tinha um time muito forte, formado pelo então treinador Sérgio Ramírez, depois veio o Silas, que alguns falavam que ia ser esquentar banco pro Zete. Então a gente fez um campeonato legal e eu lembro muito bem que naquele ano veio uma proposta, uma das maiores propostas que eu tive na minha carreira, ou se não a maior. Porque eu ganhava 30 mil reais no Avaí, o Santos veio com 150, para mim ir para o Santos contrato 3 anos. Os caras vieram na segunda-feira, me ligaram para minha casa, começaram a conversar com a minha esposa. E eu lembro que eu peguei o falecido Zunino e o Silas, depois do jogo de São Caetano, a gente empatou de 3-3, falei, cara, aqui eu não quero sair. Porque eu sabia que se eu saísse o time não ia subir. Não que eu fiz eu chover, não. Porque o time estava muito entrosado e bem encaixado. E tipo assim, a gente tinha uma responsabilidade muito grande perante ao grupo, né? Tanto é que o jogo do que falam do acesso eu não joguei, alguns jogos eu não joguei, o time ganhou. Mas a gente dentro do vestiário, a pessoa física, ela tinha uma representatividade muito grande. E eu sabia que se eu saísse, eu ia ganhar dinheiro, mas compensação, eu não ia entrar para a história, não ia ser ídolo, não ia marcar história no clube que eu amo, no clube que eu torço. E foi aonde, quando eu saí de casa, eu falei que eu queria ser ídolo no clube que eu gostava. Certo. Uns são ídolos no São Paulo, outros são ídolos naquilo, outros falam, mas tem aquele cara que jogou tantos anos no São Paulo, jogou tantos anos no Palmeiras. Vamos falar, Rogério Ceni e Marcos é fácil, ganhando 300 mil por mês. Quero ver vir aqui jogar no Avaí, ficar 5, 6 meses sem receber e mesmo assim, né, ficar e vir propostas como veio essa do Santos e a gente bateu o pé, não. Mas eu não me arrependo de nada que eu fiz, não me arrependo de 2008, nada. 2009 foram os anos, então, do Marquinhos, para cair como ídolo mesmo, como você falou. Sim, como para fixar mesmo o pé na idolatria, como eu te falei, e 2009 foi um time que, se a gente fica com aquele time para 2010, a gente ia alcançar coisas maiores, porque a gente bateu em 6º colocado em 2009, a maior campanha do clube catarinense até hoje, né? E tomara que isso permaneça. É claro que se alguém bater, que seja o Avaí, né? Aí já um lado do torcedor já falando mais alto, mas foi um time legal, um time onde as peças foram se encaixando e foi se achando uma forma de jogar diferente. A gente começou, né, no 4-2-2-2, jogava com 2 meias, 2 atacantes e a linha de 4. Depois o Silas botou 3 zagueiros, improvisou o Luiz Ricardo, que até hoje o Luiz Ricardo ficou rico por causa do Silas, que ele era um atacante que não fazia gol, atacante de cobra d'água, não faz mal para ninguém. E achamos ele de lateral, ele virou o nosso melhor lateral e ao mesmo tempo ele virava com a gente, com a posse da bola, ele virava um atacante. Então foi uma fórmula legal de jogar até hoje. Alguns programas ainda mostram aquela formatação nossa legal. Então, só que aqui naquele ano, como a gente tinha parceiros e o Zunino e o parceiro tinha investido em alguns jogadores, foi o momento certo de poder negociar, porque o Avaí vive disso. O Avaí não tem um sheik que vem aqui e banca, não tem um patrocinador top que vem aqui e banca, tem vários patrocinadores que nos ajudam até hoje, mas a gente não tem um dono. E a gente tem que vender jogador, fazer circular. Então, aquele momento foi importante e que me fez, né, voltar ao cenário nacional. Mais uma vez o Avaí me abrindo as portas, me botando no mercado, e eu tenho muito a agradecer ao Avaí. E depois a gente pegou aquele time que não jogava nada, que era do Santos, né? Isso que eu queria falar. Como é que foi jogar naquele time do Santos? Você, Paulo Henrique Ganso, André e o Neymar? Depois veio o Robinho, né? E foi legal. Mas a princípio era algumas apostas, né? Alguns jogadores que já tinham passado por time grandes e estavam retornando ao mercado, retornando ao time grande, retornando Você voltando a trabalhar com o Dorival, né? Eu voltando a trabalhar com o Dorival, já tinha trabalhado no Avaí. E ele me ligou, tinha proposta para ir para o Flamengo novamente, tinha proposta para ir para o Santos. O Dorival me ligou, queria contar comigo. Eu perguntei quantos anos ele faria de contrato. Ele falou 2, eu falei, tá, eu faço 3. Aí fechamos tudo, fechou até no dia 23 de dezembro de 2009. E foi um ano legal. Só como eu te falei, o Neymar até então era filé de borboleta. O André estava para ser emprestado. O Ganso, era o Soneca. O Ganso não sabia se ia virar.
E isso aí era tudo rotulado. O Wesley estava vindo do Atlético Paranaense, onde jogou de lateral esquerdo, jogou de tudo. O Durval estava vindo do Nordeste, mas com o pé atrás, porque a gente sabe que ainda existe isso. Mesmo sendo o cara que mais ganhou título na história do futebol, o Durval, onde é que ele vai, ele passa. A única coisa que ele não faz é sorrir, mas ganha título pra caramba. E o Edu Dracena voltando de lesão. O Léo já estava acabado do futebol. Então, consequentemente, a gente fez um baita de um time onde encantava. E era engraçado que eles começavam aquelas dancinhas lá, eles ensaiavam dentro do vestiário. E passava da segunda dancinha, a terceira, e começava. Eu falei, pô, mas estão achando que o jogo vai ser quanto? Não. Se o jogo for de 10, a gente tem comemoração para os 10 gols. E aconteceu. E você achava que era mentira, que não ia acontecer, que era muito mais. Aquele time ali foi sacanagem. Veio o Arouca, que foi trocado pelo Rodrigo Souto e tinha opções. O Cuca podia escolher o Jean, o Richarlison ou o Arouca. O Arouca era o último. E o Dorival foi lá, não, eu quero o Arouca. O Arouca vai fazer... Não, mas não precisa do volante, não. Meu time vai jogar sem volante. A gente jogou sem volante. Eu, particularmente, às vezes, era o segundo volante. Essa função, né? O Arouca era o primeiro. Às vezes, a gente jogava com um zagueiro só. O Dorival começou... O time era tão bom que o Dorival começou a desafiar a lógica, né? E foi legal que a gente conseguiu, em 6 meses, 2 títulos importantes. Um que o Santos nunca ganhou, né, até hoje. Só foi a Copa do Brasil. O Paulista a gente ganhou. Então foi. Quem deixou o Santos a jogar Libertadores 2011 com o Muricy e acabou sendo campeão? Foi. E eu acredito que se o Dorival fica para o brasileiro, a gente poderia ganhar. Até porque quando ele saiu, a gente pegava o Corinthians, que era o líder, e o Cruzeiro, que era o vice-líder em casa. E a gente era o terceiro colocado. Aí deu aquela situação lá com o Neymar, ele e o Neymar. Ele saiu, a gente deu um baque, né? Porque o Dorival era um cara querido, todo mundo gostava. O próprio Neymar adora ele. Então foi uma situação impensada, uma situação de momento. O que acontece? Que é do jogo. Que eu acredito que a gente poderia ter contornado de uma melhor forma, né? Mas aí a imprensa atrapalha nesse momento? Na verdade, quem atrapalhou foram os parceiros, que tanto bancavam a gente, só que na hora de pagar, tinha o jogo contra o Corinthians, eles falaram, bota o Neymar, a gente, né, não paga. Então o Dorival falou, não, para não me prejudicar o meu grupo, eu tô indo embora, pego minhas coisas, vou embora, fica o grupo, até porque ele formou, ele sabia que não poderia prejudicar, e tanto que o grupo ajudou ele, tanto ele ajudou, então já a nossa ligação era legal, mas paciência, a vida que segue, né, o Dorival seguiu a carreira dele vitoriosa também, a gente seguiu a nossa lá no Santos, mas o mais importante é que a gente deixou um legado. Acredito que dos últimos anos aí, o time que marcou a história foi o Santos aí, então todo mundo relembra aquele time, e eu tive o prazer de poder jogar com mais de uma 10 que nada menos, nada mais do que a do Pelé. E nesse ano também teve um acontecimento que mexeu com a tua história novamente para poder voltar para o Avaí. O Avaí lutava para não cair no ano 2010 e tinha um jogo contra o Santos aqui. E você pediu para não jogar esse jogo? É verdade isso? Não, na verdade eu conversei. Até veio a situação do Santos, né? Eles vieram conversar comigo, falaram que era uma situação ruim. Eu falei que era uma situação, não era ruim. Era uma situação que eu não ia estar, né? Apesar de eu estar dentro do campo jogando, eu não ia estar, eu não sei o que eu ia fazer para evitar alguma polêmica maior dentro do campo. Então achei melhor conversar, que na ocasião era o Marcelo Martelotti, para ficar de fora. Falei com o Jameres, eles entenderam, o presidente entendeu. Não, ficar de fora, até porque eles estavam querendo testar alguns jogadores para no ano seguinte poder formar o time. E eu assistindo o jogo do lado do então treinador, na ocasião que ia se tornar, que era Adilson Batista. Já tinha trabalhado com o Adilson no Paraná, tinha sido capitão. Ele me ligou para vir no jogo, eu vinha de qualquer jeito. Aí fiquei assistindo o jogo com ele, com o Paulo Turra, com o Roberto Cavalo, com o auxiliar dele, Evaí, e tudo no cantinho. E o jogo desenhou ali 2-0 e os caras, pô, tu não falou com os caras do Santos? Cara, falei, mas é o quê? Tá 2-0 em 10 minutos, tá? O gol contra, os caras não vão fazer, mandou o Avaí jogar, meu. Aí o Caio começou a tirar os coelhinhos da cartola e em 2-2 era 36 minutos, essa hora que isso, aquilo, o Adilson Batista vai embora, o pessoal que estava do meu lado vai embora. E aí eu naquela agonia ali, já tinha esquecido que eu tinha contato com o Santos, que eu estava no Santos. Mas eu estava escondido, cara. Mas conseguiram te pegar. Eu me programei para ficar escondido. Mas mesmo assim, na hora não contive a emoção. E não me arrependo, cara, até porque depois alguns torcedores do Santos vieram aqui, quando jogam aqui, brasileiro, vem aqui, conversa comigo, bate foto, falam que tem saudade daquele time, de mim, que eu ajudei muito, e que acharam legal, até porque como eu falei, eles tiveram ídolos deles também. Se amou mais ou menos, independente, eu tenho meu coração, eu sou havaiano, independente, já joguei contra o Avaí, já fizemos gol, já comemorei, só que a hora que aquele dia não estava legal, não era o momento de eu atuar, e não me arrependo do que eu fiz, né? A Jamira me pegou escondido ali, mas
Cara, eu particularmente eu não tenho nada a esconder, eu sou havaiano e quer falar mal do Avaí, falar longe de mim. Se falar perto, eu vou retrucar, vou debater, vou falar o porquê. E também quando o Avaí tá errado, também debato. Então nesse negócio de ficar, vamos esconder, que não, acho que a verdade que tu fala uma vez só. É melhor do que a mentira que tu vai prorrogando e nunca tem um fim. Então aquele dia foi um dia espetacular, um dia maravilhoso, onde o Avaí fixou o seu pé na Série A, independente de ter ganho do Santos, até porque se tivesse valendo a decisão pra gente, todo mundo ia jogar e ia ser muito mais difícil. Mas ainda bem que deu tudo certo e o Avaí permaneceu. Aí o Marquinhos voltou pro Avaí, foi pro Grêmio e retornou ao Avaí. Marquinhos, agora é a hora das polêmicas. Mas antes da polêmica, eu soube de uma história, e eu até já conversei com essa pessoa, mas eu queria escutar de ti. Quando tu foi para a Alemanha ou não, numa dessas suas transações, tu deu uma casa para o BNI? Dei, não sei se ele gosta de falar, né? Porque ele nunca fala para ninguém, mas a maioria das pessoas já sabem, né? Eu dei uma casa, quando eu fui para a Alemanha, dei uma casa, porque... não que ele me botou no Avaí, mas ele me levou primeiro pro Figueirense, ali ele me levou diretamente, aqui pro Avaí não, aqui pro Avaí ele veio praticamente fazer o meu contrato com meu pai, né, que meu pai não sabia esses negócios do futebol, né, até hoje ele acha que sabe, mas não sabe, né, então são situações que a gente precisava de um auxílio. E lembro que o Albenei falou pro diretor na ocasião, o João Carlos Dias, o Marreco, que daqui a um mês eu ia ser o camisa 10, o João olhou para ele, como se viesse falar pra mim, eu também olhou pra ele, pô, você tá de sacanagem, o time campeão da Série C, o menino vai vindo do amador do Baque, só jogou salão, vai ser o camisa 10 do Avaí? Ele falou, vai ser. Consequentemente, no Catarinense, de um mês eu consegui, e nessa ocasião, meu pai é padrinho do filho dele, a gente chegou num consenso de dar essa casa pra ele, a gente deu a casa, ele tá fazendo proveito até hoje, e na ocasião ele precisava de uma casa, que ele estava num momento muito ruim da vida dele, né? Prejudicando muito a família, a saúde. A gente conseguiu dar um canto para ele e graças a Deus aquilo ali, eu não sei se foi o causador de uma mudança na vida dele, mas eu pude ajudar. Então se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar. Então eu sou um cara, como eu falo, eu sou amigo dos meus amigos. O cara que é meu amigo é meu amigo. O cara que não é meu amigo não vai ser meu amigo amanhã. Não. E eu defendo meus amigos, independente de cor. Porque eu falo para eles, porra, tu não nasceu com a camisa do Figueirense, nem camisa do Criciúma, nada. Tu nasceu com o coração e tu nasceu meu amigo. Independente, a gente andava sem camisa, então eu não tiro as minhas amizades pela cor da camisa, eu tiro pelo caráter da pessoa e pelo que a pessoa é. Então acredito que a gente pôde ajudar o BNI ali e graças a Deus ele está num caminho legal e tomara que esse caminho percorra durante a vida dele toda. Marquinhos é colecionador de polêmicas. Eu lembro muito bem num clássico que o Avaí ganhou aqui, do Figueirense, 2-1. E num dos comentários eu não me lembro se foi o Rodrigo Fará com o Renato Semensati, fez uma crítica que você os dois, com a classe. E você disse que eles nunca tinham estado numa melancia. Pô, eles me compararam com o Rainer. Não, o Marquinhos parece o Rainer em clássico, mas porra, o Rainer é um baita do jogador, só que na ocasião ali eu chutei o balde com eles, né? Depois falei com eles, até hoje a gente brinca, né? Que eu falei que ele nunca tinha chutado uma melancia, aí depois a gente conversou. E também eu fiz o gol também, comecei a fazer gol no clássico, né? Comecei a fazer gol no clássico, então essa matéria, essas situações, elas acabaram por água abaixo, porque mas todo o clássico eu sempre dou passe para gol. Né? Se dando passe ele já tem raiva de mim, e quando eu fizesse gol eles iam ter mais raiva ainda. Mas eles não podem reclamar, como eu te falei, né? Vou dar uma pauta para ti, depois tu vai rir. Eu dei uma casa para o BNI, e consequentemente, que eu dei pro Neneca, uma cobertura. Então, eu sou um cara, como eu te falei, um cara de coração bom. Uma brincadeira à parte, isso aí. Então, a gente sempre brinca, cara. Eu brinco até porque, como eu te falei, eu tenho amigo em tudo quanto é lado. Né? Meus amigos frequentam o Gaviões, frequentam a torcida do Figueirense, frequentam a minha casa com a camisa do Figueirense. Então, mano, a hora que tá dentro do campo, o couro como, não tem jeito. Né? Eles de lá, eu daqui, até porque... E do meu lado eu não vou dar flores pros caras. E do lado de lá eles também não vão dar. Então, isso aí ocasionou nesse dia, nesse 2-1, até porque foi um gol no finalzinho do Eduardo, que o pessoal reclamou bastante e foi uma polêmica enorme. E aquele dia eu não ia nem para entrevista, eu fui para dar resposta aos caras, coisa que nem precisava, eu estava jogando demais, não precisava, tinha sido o melhor jogador no clássico. Mas aquele negócio de querer dar resposta, com o tempo a gente vai amadurecendo, mas como eu te falei, né? Tem uma hora que o coração ele bomba, a paixão é maior e aquele lá torcedor entra dentro da gente e a gente não consegue segurar mais. Já fui bastante ou mais estressado, agora estou mais tranquilo, até porque a gente tem filhos e, como eu te falei, diariamente eles estão circulando pela rua aí e a gente não faz pra gente. Porque o cara não vai vir aqui no vestiário, vai me pegar na rua, não. Ele vai pegar os familiares, porque, como eu falei, meu filho uma vez fui no shopping, tinha um monte de torcedor do Figueirense, ficava me olhando, não sei do que. Aí eu falei, pô pai, mas eles estão te olhando, mas não te xingam.
Eu não sou mais homem que ninguém, só que é o seguinte, no shopping não tem alambrado, né? Não tem alambrado. E até o cara vai me xingar, eu vou debater com ele, porque ele tá me xingando. Ele pode ter raiva do jogador Marquinhos, mas do Marcos Vicente dos Santos ele não pode, até porque ele não me conhece, não sabe quem eu sou. Então a partir do momento que ele sabe quem eu sou, ele vai poder ter uma opinião. Marquinhos, uma outra polêmica que você sempre levanta é a questão financeira do Avaí. Né? Você sempre cobra, mas também sempre se doa dentro de campo. E a torcida sempre fica do teu lado nessas ocasiões, né? Porque tu é muito franco, né? Quando cobra da diretoria. Como é que está o atual momento? O salário do Avaí? Está em dia? Não tá em dia. Mas como eu te falei, já teve pior, tá um mês, né? Não tá um mês, tá alguns dias aí. Mas como eu falo, não vou dizer que tá em dia que não dá, tá alguns dias, mas o Batistotti tá correndo atrás. A gente sabe que a dificuldade financeira é enorme no Avaí, pelas coisas feitas erradas durante alguns anos, principalmente o ano passado. E isso aí foi feito muito errado. Só que, como eu te falei, eu falo, só que eu estou lá dentro para correr atrás da solução. Eu não posso sair atrás buscando patrocínio. Às vezes até saio, converso com isso, aquilo, converso com o pessoal mais chegado, para poder se associar, para poder dar um patrocínio legal. Porque tudo que a gente pode fazer. Mas o mais importante, o melhor patrocínio que a gente tem mesmo é dentro de campo. Conseguir o acesso à Série A, conseguir um objetivo legal para poder trazer recursos para o clube. Estou sempre ajudando, porque eu posso ajudar. Só que eu não vou chegar na frente da câmera e falar, não, tá tudo bem, tá bem maravilha, coisa. Não tá, mas é o seguinte, mas a gente tem força, a gente está com a força nas pernas, a gente está com uma pontuação legal, a gente está com o presidente, com a diretoria correndo atrás do dinheiro. E o melhor, né? Ano passado, todo mundo fala que eu cobro, mas é o seguinte, ano passado eu fiquei 7 meses sem receber R$1. O pessoal ficou 3, 4 meses, eu fiquei 7 meses. Abri mão de dinheiro meu para pagar funcionários. Porque eu também posso fazer isso. Não sei até quando, né? Mas no momento eu podia fazer isso e fiz. E não me arrependo. Até porque esse pessoal que está aqui foi o pessoal que me criou. O pessoal que recebe R$1.000, o pessoal que recebe 800. Então imagina, 7 meses eu receber o pessoal 4, a mesma coisa que eles estão um ano sem receber, pelo salário que eles recebem. Isso eu tento mostrar para os jogadores. Quer ajudar o cara? Vou dar uma cesta básica, dá o acesso ao Avaí. Vamos subir o Avaí. Sabe por quê? Porque uma cesta básica vai durar o quê? 15 dias. O acesso a gente vai poder ter um ano, se tudo for feito dentro do que é para ser feito, né? Não fazer loucura aqui. Se fizeram isso ano passado, não fazer consequentemente, independente de séries. Porque o Avaí na Série B é um time forte, tem condições, é um clube carismático, um clube que traz recursos. Então a gente tem que dar o passo conforme a perna, não fazer loucura, porque aí vai ter um ano, vai ter 2 e o pessoal com salário em dia. É melhor do que você dar uma cesta básica no mês, deixar o time na Série A, botar o time na Série A, ou então botar os recursos em dias, trazer patrocínio, fazer boas campanhas para o sócio retornar ressacado. Então é isso que a gente está fazendo. Enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver a voz, o respaldo do grupo ali, eu vou estar sempre brigando por eles, que eles sabem. A gente não tá faltando alguma coisinha ali, mas eu vou cobrar. E eu falo para eles, se não pagar, bota na justiça, vocês trabalharam, não é demérito, vocês trabalharam, vocês não roubaram. Ao contrário, o que esse grupo está fazendo é digno de aplauso, independente do resultado final. Óbvio que a gente quer o acesso, mas essa reviravolta, essa conscientização que o clube precisa muito da gente nesse momento é importante, eles abraçarem essa causa e vamos até o final. Se conseguir o objetivo ou não, isso é consequência do futebol, mas que a gente está num caminho forte e firme, a gente está. Marquinhos, a gente está encerrando já o nosso programa. E sempre tem uma comparação, Marquinhos e Fernandes. Qual é a tua relação com o Fernandes? Legal. Poderia ser melhor se ele quisesse jogar do meu lado no Avaí. Eu não jogaria nunca no lado dele do Figueirense. Mas é um cara, gente boa. Houve um convite alguma vez? Não? A gente chegou a conversar. A gente chegou a conversar com ele, com o Wilson, né? E porque os caras saíram dali chutados, né? E eles não merecem isso. O torcedor gosta deles, mas se o torcedor gostasse deles, o torcedor tinha brigado por eles lá dentro do lar. Não vai sair, não vai ser, porque o torcedor é o coração. Independente do time, o torcedor é o coração da instituição. A instituição só existe por causa do torcedor, não por causa do Marquinhos. Porque eu nasci bem depois do Avaí existir. O Fernandes nasceu bem depois do Figueirense existir, o Wilson a mesma coisa. Só que do jeito que eles foram chutados lá, eu não gostaria de ver os caras lá sendo chutados, não gostaria de ser aqui. Por mais que tenha pessoas aqui dentro e lá também contra a gente, porque ser ídolo em um clube é difícil. A gente deixa algumas pessoas bravas, não é legal. Tem algumas pessoas que, se a gente fosse uma barata, eles pisavam em cima e rodavam o pé, só que eles não têm essa força toda, eles acham que tem, ou então falam pelos cantos. Acredito que aconteceu isso com o Fernandes e o Wilson lá, porque se começa a ter muita moral com a torcida, e é o seguinte, né, enquanto a gente tem força nas pernas, a gente fala com os pés ali dentro, faz gol, luta, batalha, briga para sempre ter o melhor para o clube. Isso aí o torcedor ama. Então eles incorporaram essa garra, né, alvinegra que eles têm. Eu incorporei e amo a minha marca Avaí, né? Então a gente tem que, cara, esses 2 caras aí tinham que ter feito
alguma homenagem para eles, porque eles fizeram muito pelo Figueirense. Tudo bem que o Figueirense ajudou, no momento o Fernandes principalmente teve algumas lesões, mas ele nunca quis se machucar. Ele machucou conforme, né, procedimento de jogos, de batalhando, de jogando algumas vezes com machucado em cima da própria lesão para agrafar um pouco mais. Mas a minha relação com o Fernandes é maravilhosa. Às vezes também já falei para ele que ele devia ter um pouco mais de peito para peitar os caras também, mas isso é da pessoa, né? Da pessoa, é um cara, um líder num outro estilo meu, né? Uma liderança de outra forma. Então, mas acredito que nós dois jogando junto ia dar o que falar. Mas como eu falei, no azul e branco, porque preto e branco, a gente, só se fosse outro time, Santos, outro time. Mas como ele quis ficar doando a vida toda aqui no Figueirense, não deu pra gente se encontrar jogando junto. O programa, a resenha vai terminando por aqui, mas antes o Marquinhos não vai fugir da nossa sabatina. Marquinhos, Zunino para você. Um pai, um cara um visionário espetacular, um cara que me fez ídolo aqui dentro, um cara que quando eu precisei de um apoio dele, ele ia lá, conversava comigo, bancava a minha vinda para cá, toda a vida ele bancava, não, vem para cá que eu banco, tu é um menino, e eu sempre soube respeitar ele, né? Algumas coisas se fez errado, fez, por não estar conhecendo o meio do futebol, mas foi uma perca muito grande. Eu acredito que esse nosso problema financeiro até hoje, não só porque ele botava dinheiro, mas a forma dele liderar, a forma dele pensar na evolução do Avaí era monstruosa. Ele era um cara apaixonado. Uma vez eu brinquei com ele, que a gente foi, né, mordido pelo mesmo inseto e pegou o mesmo vírus, o vírus de ser havaiano. E a gente é contaminado durante toda a nossa vida. E ele era um doente pelo Avaí, né? Onde é que ele está hoje, ele está torcendo. E a gente agradece muito tudo isso que ele fez, tudo isso que ele nos tornou um time carismático no Brasil todo, e a gente fica contente de poder ter conhecido uma pessoa assim, não só dentro do campo, fora do campo, de poder dividir momentos bons com ele, principalmente aquele ano de 2008, o acesso, né, que ele era muito xingado e muito, até a nossa torcida, mas a partir dali todo mundo começou a ver o trabalho dele, porque a gente ia colher fruto na frente, a gente colheu, desde quando ele pegou, a gente conseguiu colher em praticamente 2008, então a gente voltou à hegemonia de campeão, de voltar à Série A, de melhor time classificado na Série A, tudo com ele. Então ele foi merecedor de tudo aquilo porque ele batalhou bastante para isso. Então a gente fica contente de poder ter conhecido uma pessoa assim e na minha vida particular ter me ajudado bastante e ter me mostrado muitas coisas que às vezes a gente não tinha aprendido ainda, mas ele me mostrou umas coisas importantes e eu sou muito grato a ele por tudo que ele fez por mim. O Benei. Um cara importante no momento certo, que me ajudou, eu também pude ajudar ele. Então acredito que foi um cara que as pessoas passam na vida da gente para ajudar. Então foi o momento certo que pôde me ajudar, até onde é que ele conseguiu. E depois eu segui a minha vida sozinho. Professor Mesquita? Um pai para mim, o cara onde me ensinou. Ele me ensinou a jogar futebol. Eu falo nas minhas palestras que dentro do vestiário, todo treinador que eu pego, nenhum deles me ensinou a jogar. Uns me ensinam a posicionar um pouco melhor, outros me ensinam a jogar em grupo, outros me ensinam a ser mais individualista, mas o Mesquita me ensinou a jogar, a ser um jogador, a ser um homem, a me pegar dentro do valão do Tanhamara, a me trazer para o mundo. Então isso aí é um cara que eu tenho muita admiração, é um cara que me ajudou bastante e eu fico contente de poder ter até hoje ele do meu lado. Então um cara que me ensinou tudo que eu sei, um cara que até hoje faz parte do meu convívio familiar. Então um cara que eu devo tudo a ele, tudo isso que eu consegui através do esforço dele e dos treinamentos que ele me deu a não ser só um jogador, a ser um homem, a ser um líder, a ser um capitão de time. Uma vez, numa entrevista, você disse assim, eu quero o Avaí sempre na Série A e o Figueirense na Série C, D ou até sem série. Esse ainda é o pensamento do Marquinhos? Eu quero o Avaí na Série A, né? Cara, eu já comecei, eu me preocupava muito com o adversário. Agora eu já não estou mais aí não. Eu quero o Avaí bem. O Avaí bem até porque se a gente estiver na Série A, a gente sabe que a gente tem pelo menos 4 pontos, que a gente nunca perdeu o Figueirense na Série A. Então é uma boa causa. Isso é números, eu não estou falando nenhuma mentira. Amanhã depois a gente perder, tudo bem, vai ser a primeira derrota, mas até hoje não tem nenhuma derrota na Série A para o Figueirense. Desde quando a Série A é a Série A, não aquela vez que era 150 times na Série A. Isso aí era um amontoado, isso aí era a Copa que tem, interligas aí, vai todo mundo. Então, todo respeito a interligas. Mas, cara, eu hoje penso no Avaí, penso no crescimento do Avaí, penso na evolução do Avaí. E enquanto eu tiver força, enquanto eu puder ajudar, eu vou estar dentro de campo. Depois não puder ajudar dentro de campo, fora de campo, mas sempre estar ajudando o Avaí, porque acredito que o Avaí ele é muito grande para estar parado no tempo. Hoje a gente está parado no tempo, a gente tem que dar... Tudo que o Juninho fez foi importante, né? Agora com o Batistotti a gente dá um salto como? Voltar à Série A, ter mais recursos, melhorar a nossa situação na base, melhorar nosso investimento em estrutura,
O Avaí foi para a Série A ano passado, não botou um tijolo, não teve nada de melhoria. Então isso aí é perca de tempo, é um ano perdido. E a gente não pode perder. O clube de futebol ele tem sempre que estar evoluindo, independente de série. Tem sempre que estar evoluindo, buscar parceiros, buscar situações para poder dar opções para o pessoal trabalhar. Porque da base que vai sair os nossos ídolos, vai sair a nossa situação financeira ser resolvida com a base. O Avaí já teve jogadores para a seleção, está tendo. Então isso aí mostra que a gente tem que dar mais condições para o pessoal da base e também cobrar bastante, porque a partir do momento que você tem um leque de opções e paga tudo em dia, está tudo certinho, você tem que cobrar, você tem como cobrar. Então o meu pensamento é estar cada dia mais evoluindo e juntamente poder ajudar o Avaí a dar um salto de qualidade. O Avaí e a torcida havaiana para o Marquinhos? A torcida havaiana para mim é uma extensão, né, do meu coração. Então quando eu olho ali o pessoal lotando, é porque o Avaí, a ressacada ela é diferente, ela pulsa, o torcedor leva o time. É um time que tem uma força muito grande com a torcida, a gente sabe que o apoio deles é fundamental. E esse estádio aqui, a gente sabe que já teve gol de goleiro, um gol de vento sul, gol de bicicleta, gol de tomar lá daqui. Então são coisas que são místicas que o torcedor ele acontece na ressacada, mas porque o torcedor também acredita e o jogador também acredita. Porque todo mundo fala que esse Avaí faz coisa, mas com um time ruim não fazia nada. Então o time tem que ser bom, o time tem que acreditar, o torcedor tem que abraçar a causa e as coisas positivas, pensar positivo para a coisa acontecer. O Avaí faz gol aos 44, mas é porque o torcedor não arreda o pé daqui. É porque o jogador acredita, porque o jogador batalha. O Avaí tem essa história, mas é o seguinte, você tem que trabalhar. Porque como eu falo, o Avaí é sorte. O Marquinhos é um cara de sorte. Mas se eu sou um cara de sorte, mas ficar no sofá da minha casa com o braço aqui, eu não vou ganhar na Mega Sena, não vou ser jogador, não vou ser nada, não vou ganhar nada. Mas toda a vida que a sorte me procura, eu estou aqui trabalhando, no sol, na chuva, no vento, no frio. E estou aqui com dor, sem dor, estou trabalhando. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando, a probabilidade de ter um pouco mais de sorte é maior. Então, o que eu penso a gente tem que ter sempre essa ligação. Independente, como eu te falei, de série ou não, o Avaí tem que ter a sua torcida forte, o seu sócio apoiando sempre, porque, como eu falei, eu vou passar, o Batistotti vai passar, o Avaí não é de ninguém, o Avaí é do torcedor. O Avaí é meu, eu sou sócio. O Avaí é do outro que é sócio, o Avaí é desse que é sócio. O Avaí é da torcida. Então a gente tem que amar esse clube e cada vez mais fortalecer para esse coração cada vez bater mais forte e poder cada vez mais conseguir os resultados positivos. Quem tem mais gol, Pelé ou o seu Santos, o seu pai? Pô, o pai né? O pai diz que tem 1019 gols, cara. Mas eu vou te falar, não vi nem 30 gols dele. Mas se ele diz que tem, né? E a gente não pode contrariar o pai, né? A gente às vezes discute, duvida dele, mas contrariar jamais. Então ele diz que tem 1019 gols, ultimamente eu estou indo nos jogos aí, a bola nem perto dele passa. Mas ele fala que namorou a minha mãe fazendo gol. Essas histórias, mas só que eu não sei, eu falo para ele, tu teve tanto azar que não tem filmagem, não tem nada, eu não vi. E alguns caras falam para ele que ele fez, mas é o seguinte, os caras falam assim, ele vai lá pegar 3 cervejas e bota na frente do cara, e fala, pô, ele fez 1019 gols, nada, namorou. Tudo bem, tá comprando os caras, né? Então tudo bem. Mas, cara, é um cara que pô, pra onde eu vou ele vai comigo. Criou meus filhos, porque a gente vai viajando, ele sempre criou. Eu e a minha esposa, a gente casou muito cedo, a gente foi pra Alemanha, eu com 18, ela com 17. Eu nem sabia que tinha que ter a liberação dos pais delas. Foi pra São Paulo, ficaram em São Paulo presa, ela e meu irmão. Então são situações que a gente saiu da serraria direto pra Alemanha. Algumas coisas a gente nem sabia. Pegaram o voo aqui, eu achei que com o passaporte, a passagem era o que eu importava, nós ia até a Dubai, até para o Japão. Chegou em São Paulo, não, cadê a autorização dos teus pais? Porque tem 17 anos de menor e meu irmão tinha 14. E aí ficaram presos ali, nem sabia. Então, cara, são situações que a gente relembra e hoje a gente começa a rir e lembrar os momentos que a gente passou, momentos bons pra caramba, momentos ruins também, que fortalece para você valorizar os momentos bons, mas tudo na minha vida eu só tenho a agradecer, porque tudo que eu planejei eu tô colhendo. Agora é tentar mais um acesso para de vez por todas a gente botar o Avaí na Série A para tentar fazer aquilo que a gente sempre vem fazendo, que é reestruturar o clube e fazer um clube forte. Falou vários momentos. Tá acabando a carreira, Marquinhos? Tá, até porque não é muitas dores, eu não aguento com essas dores, às vezes fico noite sem dormir. Mas já foi pior, te falo que ano passado eu ficava 2 dias sem dormir assim legal, cochilava, porque eu tinha muita dor no quadril, no meu joelho. Inchava direto, mas como eu te falei, quando se consegue um objetivo final, tudo valeu a pena. Ano passado não valeu a pena, até porque independente de eu ter jogado 12 jogos e ter feito, ou comigo dentro de campo a gente ter feito 23 pontos, que foi um aproveitamento muito bom, mas eu nunca pensei em mim,
particularmente. Como eu te falei, se eu pensasse em mim, primeira vez que veio a proposta do Santos em 2008, eu tinha ido embora, um abraço, beleza, vou fazer meu pé de meia, tchau, obrigado. Até porque eu sei que depois algumas pessoas vão idolatrar a gente. Outras vão dizer aqui, mas tinha, mais esse, mas... Eu não ligo para o que vão pensar de mim. Eu tenho a minha consciência tranquila de que tudo que eu faço é melhor para mim, melhor para minha família. Às vezes a gente debate, às vezes algumas pessoas da família não concordam, outras concordam, mas a palavra final é minha. Por isso que eu falo, quem manda no jogador é o jogador. Não vem que esse negócio na minha vida, eu tive o maior empresário do mundo, que é o Juan Figuer. Quem escolheu os times para jogar era eu. Então esse negócio de que meu empresário não quer renovar com o Avaí, que meu empresário... Se não quer, porque tu não quer. Então tem que ser homem de assumir. Eu não quero renovar com o Avaí porque aqui eu não vou ganhar dinheiro, lá vou ganhar dinheiro, então pensando no dinheiro e vai embora. Não estou dizendo que está errado ou está certo, mas seja homem e fala que é tu que... Porque na minha carreira, como eu te falei, eu escolhi as minhas situações. Se foi errado ou certo, se eu ganhei dinheiro, eu podia ganhar mais ou ganhei menos, se arromba. Quem escolheu foi eu e quem fez a opção por isso foi eu. Então, cara, eu só tenho a agradecer as pessoas que me cercam, que estão no meu convívio, que sempre... estavam do meu lado, é claro que como eu te falei, algumas vezes não concordando de início, mas no fim abraçando a causa e me fortalecendo para cada dia ser melhor. Esse é Marquinhos Santos, o M10, o anjo loiro da ressacada, o polêmico, o craque. Marquinhos, obrigado mais uma vez. Valeu, obrigadão. Estou à disposição aí. Um abraço, galera. A Resenha. Oferecimento Sabor da Carne. No Estreito, em Florianópolis. Temperos especiais na sua mesa. Canal Ferro Comunicação.